Pão de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Bom dia a todos, sejam bem-vindos nossos ouvintes, nossos seguidores. Bom dia, Adriano, Santiago, meu amigo. Bom dia, Renato. Bom dia, James. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo nosso convidado aí, James, gestor de tráfego. É isso aí, Renato. Bom dia. Bom dia, Adriano. Obrigado aí por ter aceitado o convite, né? É isso aí. Eu que agradeço aí pela Show de oportunidade. Já começa a contar um pouquinho da história do James, quem que é o James, onde nasceu, um pouquinho da infância, né? Até começar a vida profissional. Oi, Renatão. Eu nasci em Barra Mansa, no estado do Rio, né? Vivi lá por até 7 anos de idade. E aí a minha família toda é daqui de Betim, tá? Certo. Então, nós viemos para Betim. E aí foi por onde eu passei toda a minha infância, minha adolescência, né? Onde eu iniciei também minha vida profissional, isso. Eu comecei minha vida profissional lá em Betim também. E aí, né, com a ascensão da carreira, aí aos 22 anos eu venho para Belo Horizonte. E aí tô aí até hoje. Estudou né? em colégio público, estadual? Sim, eu estudei em colégio público, né? Então, como eu morei em Betim, então passei pelo Afonso Pena, pelo Gigante, até depois a criação do Colégio Batista, né? Batista. E aí eu fiz processamento de dados lá na Nossa Senhora do Carmo, lá em Betim, que era um curso mantido pela Fiat, né? Então, ali até começou o conhecimento. Começou área. até um pouco antes, né, Renato? Começou até um pouco antes, por quê? Porque eu sempre gostei muito de mexer com o computador, né? Então, começava com os joguinhos, na era da fita cassete, né? Atari, né? Mega Drive, Master, os pioneiros. Isso aí. Super Nintendo. Então, começou A gente é mais velho, né? Você é mais novo, a gente é mais velho, né, já? Então, assim, começou nessa época, né? Então, assim, de gosto. Você não pegou a melhor época ainda, né? Não. Então, assim, começou nessa época aí, né? Com os jogos, com os joguinhos, né? E aí começaram-se a ter os computadores, né? Então, os primeiros computadores. Os 386, né? Os 486. 586. 586, depois o Pentium, né? E aí eu comecei a montar computadores, né? Para os amigos. Né? Comecei a comprar as peças, a montar os computadores. E aí... Mas isso você já tinha algum conhecimento? Você tinha feito algum curso? Não. Tudo autodidata, cara. Sempre fui muito autodidata, sabe? E aí comecei a montar e Não, aí... é engraçado, você não tinha conhecimento nenhum. Zero. Porque na época não tinha YouTube pra você ver um vídeo, nada. Não, mas era assim... Chegava a peça, você que encaixa aqui, você vai montando. E conversando com as pessoas, cara. Sempre fui muito curioso, sempre fui de perguntar muito. Sempre perguntei muito, sabe? Tanto assim, até que eu aprendi a falar italiano assim. Sozinho. Assim, sabe? Naturalmente. Atendendo o telefone, né? E perguntando às pessoas e dando os vacilos que a gente... Aprendendo com os erros, né? Aprendendo com os erros, exatamente. Apesar que a forma certa é aprender com os acertos, tá né? Certo. Mas então, assim, faz parte do aprendizado, né? Então, aprendi, né? Então, comecei a montar os computadores e aí veio a demanda de instalar os softwares, né? Então, na época, o DOS. Então, depois o Windows, né? 3.11 for Workgroups. Depois, com a demanda do pessoal pedindo o Word, o Excel e o PowerPoint, né? O famoso Office. O famoso Office. E eu comecei a programar, né? Então, eu comecei a programar em Clipper, em Pascal, né? Então, linguagens de microcomputador, né? E fazendo coisas... relativamente, vamos dizer assim, simples, né? Então, eu lembro que eu comecei, né, trabalhando com meu tio num trailer e então faço hoje sanduíches muito bons, muito gostosos. E depois eu fui para a Caixa Econômica Federal, né, ser menor aprendiz. E lá eu percebia, né, eu fazia atendimento para PIS e PASEP, né, e seguro-desemprego. Então tinha aquelas filas enormes, né? E uma coisa que sempre me incomodava era o seguinte, é de ver as pessoas ali
e sem saber se ela ia receber o benefício ou não. Né? Então, eu comecei a pensar o seguinte, poxa, o que eu posso fazer para fazer com que essas pessoas não venham para cá, né? De uma maneira... Com o tempo e às vezes não consegue resolver o problema. Exatamente. Então, eu criei uma listagem, né? E comecei a ir para a fila. E começar a fazer aquele primeiro atendimento, a triagem, né? E aí as pessoas... Eu mantia ali na fila realmente quem tinha... tinha o benefício. Que ia resolver. Exatamente. Direito ao benefício. Exatamente. E aí isso começou a chamar a atenção, né? Eu falei assim, poxa, que legal, né? As pessoas começaram a me conhecer, falou assim, poxa, que iniciativa legal, que otimização interessante do atendimento, né? Sim. E aí a Prefeitura Municipal de Betim levou a folha de pagamento para a Caixa. Então eu e um grande amigo meu, o Márcio, criamos um programa e na época também teve a criação do Plano Real, teve a moeda de troca, né? Sim. A URV. Sim. Então, e junto o imposto, né? O IPMF. Então, tinha que fazer o cálculo de toda a folha de pagamento do imposto. E isso fazia com que o trabalho do caixa ele ficava muito grande, né? Porque ele tinha que pegar o salário, calcular ali, contar o dinheiro e efetuar o pagamento. Então aí, eu e o Márcio, nós criamos um programa que fazia esse cálculo antecipado. Gerava a comanda, vamos dizer assim. Então, o caixa, ele passava a noite fazendo o envelope com o pagamento, né? E ali o seguinte, o servidor, ele chegava até a agência, né? Apresentava o documento, o caixa conferia, colhia a assinatura e já entregava o pagamento. Pronto. Então, assim, isso minimizou o atendimento, assim, no mínimo 66% a 70% do tempo. Sabe? Entendi. Então, eu sempre gostei muito, eu sempre fiz muito isso, sabe? Então, melhorar o processo. Melhorar o processo. Automatizar. E a automação, né, ela vem com uma ferramenta muito essencial para isso, né? Sim. E ao longo dos anos a gente tem visto que esse é o caminho, né, para agilizar os negócios. Melhorar a performance das empresas no geral. Exatamente. Tem que aumentar a receita e reduzir custos. Né? Então, assim, e aí nesse meio tempo, né, com a Caixa, eu entro, né, na escola Nossa Senhora do Carmo, para poder fazer processamento de dados. Sim. Né, que era um curso mantido em parceria com a Fiat e o Estado. Então, lá começo a estudar linguagens de programação já mais em grande porte, né? Então, voltados para mainframes, né? Então, COBOL, EasyTriv. E aí, a gente tinha lá um ranking, né? De os melhores, os alunos melhores colocados, eles iam fazer estágio na Fiat. Né? E aí, durante o meu curso, o primeiro foi o Jimmy, e o segundo eu já fui o selecionado, sabe? Só que aí, diferentemente de todos, né, que iam para a área de desenvolvimento de sistemas, eu fui para a área de suporte. Né? E aí lá eu começo... Mas você que escolheu ou esse que direcionado? Não, foi direcionado. Foi direcionado assim. Foi a demanda na época, né? E aí eu fui para processamento, para suporte, né, a software básico. E aí comecei, né? E eu também acredito muito que já era, né, assim... É o universo, né? Universo conspirando, né? Então, assim, toda a bagagem que eu já tinha do DOS, do Windows, né? Então, ajudou, né? Ajudou, e aí eu comecei a ter a interação com softwares italianos, né? Aqui no Brasil. Então, a gente fazia essa ponte entre a Itália, né? A área de tecnologia italiana, e aqui no Brasil, né, a gente que... eu, o Ângelo, o Wagner, né, o Chico e o Leal, éramos essa ponte aqui no Brasil, sabe? E aí, ali eu... Por isso italiano. Por isso, exatamente, eu aprendi o italiano, né? Porque como eu era o primeiro a chegar na área, e a gente tem um fuso horário, né? Então, às vezes de 5, 4 horas, o telefone tocava.
né? E eu, nessa questão de nunca deixar ninguém na mão, né? Então eu atendi o telefone. E aí aparecia lá assim... tchau, como está? E na hora eu não sabia responder, e aí eu começava, né? Até então, que rapidamente, Adriano, eu vi assim, que eu já estava falando italiano, conversando com as pessoas, anotando a demanda, dando o retorno, dando a solução, sabe? Então aí foi uma experiência muito positiva, né? Onde eu passei na Fiat por 9 anos, né? Então, daí do sistema, dos microcomputadores, né? Evoluímos para servidores de grande porte, né? Então, o surgimento do Unix, né? Então, através de servidores AX, Linux, storages, né? Que suportavam todos os sistemas produtivos da Fiat, né? E todos os seus ambientes satelitais, né? Então, na parte de compras, gestão de materiais e tudo. E aí começam a surgir os sistemas, né, ERPs, né, que são os sistemas que fazem todo o gerenciamento administrativo, né? Então, contabilidade, financeiro, né? Então, fez uma venda, né? Uma entrada no caixa, uma saída do estoque, né? Então, nessa época, eu acompanhei esse surgimento, né? Então, passo na Fiat 9 anos e depois eu fui convidado e fui para a Oi. Né? A Oi estava no momento de... Não Oi, né? Na época era a Telemar. Então, estava tendo aquela junção das teles, né? Então, Telemig deixando de existir, Telerge, né? Telesp, né? Então, começa a junção, né? E aí, a gente começa a fazer esse trabalho. Apareceu os celulares, né? Que até então não tinha. Exatamente. Isso ali era 2005, 2006, né? Isso, exatamente. Então, a gente começa a fazer essa junção de todos esses equipamentos, processos, pessoas, né, em ambientes específicos, né, de data center, né? Então, analisando muito a disponibilidade dos dados, da informação, analisando, né, riscos, né? Porque pensa, o ambiente de telecom ele é muito exigido, assim como o bancário, o financeiro, né? Então, questões de segundos, né, eles afetam a vida das pessoas, né? São segmentos massificados, né? Bem massificados, né? Exatamente. Então, que praticamente atende a população praticamente do país todo, né? Exatamente. Então, assim, aqui a gente tem uma necessidade, né, de ser ágil. Sim. De ser ágil, né? Então, hoje você passa o cartão para poder fazer um pagamento, né, de um almoço ou de um café. Percebe-se assim, que se demorar 10, 15 segundos, né, hoje já não serve. Já não atende. Tá certo. Né? E aí, depois da Oi, eu decido empreender. Né? Decido empreender, então... Você chegou a fazer faculdade antes, alguma coisa? Eu fiz. Aí depois disso né? Aí ainda na Fiat eu faço administração de empresas, logo depois do curso técnico, né? Meu segundo grau técnico de processamento de dados, faço administração de empresas, né? O bacharelado. E... Por que administração de empresas e não fazer informática, já que você estava... Assim, o que aconteceu? Qual foi esse curso? Eu já tinha uma bagagem técnica muito grande. Então, fazer ciências da computação... Você acha que não te gera tanto conhecimento? Não ia. Que você já tinha? Exatamente. Então, eu tinha que escolher um caminho, né? Te abrisse outras portas que acrescentavam o conhecimento que você tinha e te abrisse outras portas. Exatamente. Então, a administração foi uma escolha muito pelo fato da questão do empreendedorismo. Sim. Né? Então escolhi, fiz administração, né? E tive várias experiências muito legais também, muito interessantes, né? Então, organizar feira, né? E várias outras experiências, né? Então, eu finalizo a administração, né? Durante a Oi ali, eu participo de alguns programas, mas, né, academicamente falando, nada relevante. E aí, quando eu decido empreender, né, aí eu abro, né, a minha empresa e aí começo a desenvolver algo que eu não tinha, né, e que os profissionais de TI não têm, que é essa questão da venda.
né? Saber vender. Saber vender, cara. E eu lembro exatamente como se fosse... Só a principal pergunta, por que empreender? Qual que é o principal motivo aí que surgiu de você querer empreender? Eu acho que essa questão de muito compartilhar, sabe, Renato? De colocar a tecnologia, né, à disposição das pessoas para ajudar de alguma maneira. Sim. Sabe? Então, eu vejo muito isso, sabe? E essa primeira empresa foi a empresa de quê? É a Fagotec, né? Fagotec É a mesmo. Fagotec mesmo, que né? você tem hoje. Que eu tenho hoje, né? Então, é uma empresa... Tem vários braços. Então, é a empresa que eu fundei em 2008, né? Ela tinha um outro nome, então era Bond Vendas. Bom de vendas. Bom de vendas, né? Então, atrelado ao sobrenome, a inspiração do nome, né? James Bond. Então, Bom de vendas. Boa. E aí eu começo ali a fazer trabalho comercial, né? Então, de ter os produtos que, de alguma maneira, eles tinham alguma posição de destaque no exterior, mas não estavam presentes no Brasil. Então, uma solução que eu lembro era da Riverbed, que fazia a otimização das transmissões de dados. Então, na prática, era fazer com que um arquivo de 1 GB trafegasse entre duas unidades de 256K em 10 segundos. Então, assim... Que mágica que era essa? Então, assim... Na época era uma mágica. Não, era uma mágica. Então, assim... eu lembro até, assim, que teve um fato muito, muito, muito interessante. Porque, assim, começou a abrir portas para muitas... Que era na época que a internet era até por linha telefônica, né? Exatamente. Era aquele negócio de escada, era coisa lenta. Exatamente. Imagina você fazer um arquivo de 1 GB, transitar em 10 segundos, era coisa de outro mundo. Não, e as pessoas quando olhavam, falavam assim, poxa, é isso aí, que mágica é essa? Né? E assim, não existe mágica, né? Existe processo, né? E aí eu lembro que assim, a gente começou a viabilizar muitas coisas, né? Então, por exemplo, na região de Manaus, que tinha uma deficiência de comunicação muito grande. Zona Franca, né? Porque era tudo via satélite. Então, a comunicação começou a ser viabilizada. Ali no sul do Pará, Fernando de Noronha, né? Então, a gente começou a chegar em locais remotos... que tinham muita dificuldade. Exatamente, né? E aí, eu no Recife... de novo, dentro de uma unidade que tinha uma fila enorme, eu lembro que era uma delegacia, e aí tinha todo mundo, era a delegacia que tirava as fotos para fazer a carteira de identidade. E aí me chamaram, falaram assim, James, olha, tem uma fila aqui enorme de novo, né? Aí eu lembrei da Caixa Econômica lá atrás. Voltei no tempo. Aí sentei e aí fiz todas as configurações, enfim. E aí, no dia seguinte, quando eu voltei, lá não tinha mais fila. E aí o pessoal, poxa, James, que legal, isso funciona mesmo, né? Então, e aí, na hora que eu saí da sala, tinha a Anatel do lado e a Polícia Federal do lado. 2 clientes já. Mais 2 clientes. Não. Eles falaram o seguinte, você vai explicar pra gente o que você tá fazendo, porque senão daqui você vai ser preso. E aí, poxa, foi uma reunião muito legal, passei 2, quase 3 horas explicando pra eles, né? E aí eles falaram assim, poxa, James, muito obrigado pela aula, porque a gente não sabia que já existia no Brasil, né? Então, assim, e aí, por que eles tiveram essa ação, né? Eles achavam que eu estava roubando banda, usando banda de outras localidades para poder... A falta de conhecimento, né? Exatamente. Né? Então, e assim, esse é o tipo de coisa que... A falta de conhecimento, às vezes, gera, vamos dizer, dúvidas sobre as coisas e gera... Às vezes, conversa fiada, não vamos dizer. Insegurança. Né? Segurança. Então, a falta de conhecimento... Julgamentos, né, errados por falta de conhecimento. Exatamente, né? Então, assim, aí eu... Como não tinha conhecimento, como é que o cara tá fazendo isso? Ninguém consegue fazer isso, o cara consegue.
tá fazendo alguma coisa errada. Explica pra gente como é que você tá fazendo isso. Isso aí, isso aí. Então, assim, passei alguns anos, fui o primeiro certificado dessa tecnologia aqui no Brasil. Então, foi muito legal mesmo. Né? E aí fico, né, com a Fargotec trabalhando em projetos de TI e telecom, né, até 2018. E aí, em 2018, eu não sei se você assistiu aquele filme de poder, o Fome de Poder, aquele filme do Mac. Sim. Pois é, então, eu era mais ou menos aquele cara lá. Tinha uma máquina lá no porta-malas e eu ficava levando essa máquina para poder mostrar às pessoas, né, essa solução. Então, assim, achava super interessante tudo, mas poucas vendas, né? Poucas vendas porque as pessoas achavam que era muito caro, né? Muito caro. 2018, Adriane e Renato, eu olho assim e falo assim, gente, eu preciso mudar a minha forma de vender. Porque não tá legal. Não tá legal. Eu ficava viajando muito de carro, muito de avião, né? Então, assim, tava um trabalho enorme. E aí eu começo aí eu descobri o marketing digital, né? E aí descobri o Érico Rocha, né? E aí fórmula de lançamento, né? Acessei lá e tudo e falei assim, caro. Acho que na época eu paguei R$6.500. Eu falei assim, gente... 2018. 2018. E é mais ou menos esse preço hoje, né? Se eu não me engano ainda. Ou tá mais caro? Deve ter mais caro. Tá mais caro. Acho mais de 10 mil, né? Por aí, viu? E aí eu olhei assim, eu falei, nossa, gente. Mas enfim, então eu sempre gostei muito de estudar e conhecimento. Vou enfrentar, né? isso. Vou enfrentar isso, né? E aí, já tinha feito o MBA em gestão de projetos lá no IBMEC, então assim, eu falei assim, não, legal, vou encarar essa. Então assim, é um programa muito extenso. Abriu sua cabeça. 40 dias, né? Eu fiz toda a forma de lançamento e abriu minha cabeça. E eu falei assim, gente, que mundo é esse? Tem um mundo novo aí. Tem um mundo novo e é gigantesco. E aí começo a fazer os lançamentos, né? Para minha empresa, né? Então, assim, começo a fazer os lançamentos e aí alguns não davam certo, outros davam certo, né? E aí começa-se, né, a explorar esse, né? A gente vê que a forma de lançamento, ela precisa de outros braços ao lado, né? Você começa a estudar o que deu certo, por que deu certo, e o que deu errado, por que deu errado. Exatamente. E a primeira coisa que eu estudo para poder levar a minha mensagem do lançamento para as outras pessoas é agosto de 2018, Pedro Sobral. Quem que é esse cara? Alguém o maior... conhece? Você conhece? Não, quem que é? Bom, é o maior, né, gestor de tráfego do Brasil, né? Então, no mundo da gestão de tráfego, é a celebridade, é o cara. Com certeza. Né? É o cara. Eu gosto muito dele e também tem o Thiago, né? O Thiago também é muito bom. Os dois, para mim, são as referências do mercado brasileiro, sim, né? Sim. Então, assim... Thiago Tissman. Então, conheci, né? Tive o primeiro acesso, né, a um e-book do Pedro Sobral. E aí começo ali, né? A trabalhar, a estudar a questão do tráfego. Você fala, é isso que eu vou fazer agora. É isso que eu vou fazer agora. E aí, mas tudo ainda como apoio de vendas. Isso em 2018, hein? 2018. A projetos de TI e Telecom, né? E aí eu venho, né, de uma forma paralela, né, atuando ainda com projetos de TI e Telecom e começo também a ser demandado por projetos digitais, né, lançamentos e e-commerce. Sim. Começo o e-commerce também, né? E aí essa questão dá uma acelerada com a pandemia. Como as pessoas deixam de se locomover, ficam presas em casa, existe uma demanda grande, encontrar uma forma, né, de divulgar e de vender, que o consumo continua. Exatamente. E ainda mais dentro de casa, né? Às vezes até aumenta, né, o consumo de algumas coisas, né? Exatamente. Então, assim, logo no início da pandemia, teve o dono das franquias aqui de Belo Horizonte, né? Nós éramos vizinhos, e aí ele fala assim, James, poxa, o Léo e a Cris. Ô James, tô com estoque inteiro nos shoppings,
né? E a Páscoa é o ano deles, né? Vamos dizer assim, de vendas, né? É o pico de vendas. E aí ele fala assim, ô James, poxa, como é que eu faço essa venda? Como é que eu vendo isso com o shopping fechado? Um amigo nosso, um amigo meu, né? Lá da CDL, o Dudu, ele tem, se eu não me engano, 7 lojas da Cacau Show no centro. Mesma coisa. Tinha acabado de pedir o estoque para Páscoa e de repente tem que fechar as lojas, não consegue abrir as lojas. Como é que eu vou fazer isso? Pois é. Então, Renato, aí ele foi pedindo ajuda para nós, né, para turma, todo mundo comprou, ajudou e foi ajudar a vender também, né? Os amigos foram ajudar a divulgar o trabalho para poder vender, porque senão ele ia morrer com estoque. É isso aí. Então, assim, o que nós fizemos, né? Eu falei, Léo, olha, o caminho é a internet, cara, a internet. E aí sim, né, nós criamos uma loja para ele, uma loja virtual e geramos o tráfego. E aí, assim, criamos essa loja em tempo recorde, né? E aí eu me lembro muito que no sábado, às 14 horas, antes do domingo da Páscoa, né? Ele me ligou dizendo, James, fecha a loja. Fecha a loja porque todo o estoque foi vendido. Né? Então, assim, poxa... problema resolvido, estava gerando outro problema. Exatamente. Então foi muito legal isso, muito legal mesmo, né? Então assim, e também fora a satisfação dos clientes, né, que dentro de casa, receberam o produto, puderam, né, proporcionar momentos de felicidade, né? Então foi muito legal. Que legal. Né? Você falou aí do gestor de tráfego, né? Parece que você dividiu em 2 segmentos, né? Aí assim, até continuando, né? Eu parei aqui, mas então depois disso vieram outros projetos, né? E aí em 2021 eu fechei meu último projeto de telecom, TI Telecom, né? E aí fiquei 100% no digital. Mas você fechou porque você achou que não tinha mais demanda ou você falou, não quero fazer isso mais? Então, o que acontece? Foi uma coisa que sempre me incomodou, sabe? As pessoas me perguntavam, falavam o seguinte, James, o que você faz? Eu falei, eu trabalho no projeto TI Telecom, né? Aí a pessoa olhava assim para mim, não, legal, mas... Como assim? O que é especificamente? Desenha pra mim o que é isso que eu não entendi. E aí eu desenhava, falava assim, poxa, criar servidores, storage e tal, né? Os links, aí a pessoa, legal. Mas continua entendendo. Quando fala, normalmente a cabeça do cara mexe com telefonia. Isso. É uma empresa de telefonia, é PBX, alguma coisa desse tipo. Então assim, dentro de casa, né? Então, hoje eu sou divorciado, então, na época lá em casa as pessoas falam assim, é o computador, ele arruma o computador. Mais ou menos isso. É a ideia que o cara tem, né? A ideia que as pessoas têm é essa, né? E eu sempre ficava muito incomodado com isso. Eu falei assim, poxa... Parece que não tem credibilidade, parece que não tem valor o que você faz, né? Exatamente, né? Então, assim, um público muito seleto, muito pequeno, né? E aí, James, com esse avanço da pandemia, você acredita que as empresas já estão no digital hoje? Não. Assim, até impressionante, né, responder dessa maneira, né? E por quê? Porque existe um processo, isso já há longo tempo, chamado transformação digital. Em todos os momentos que eu visitava as empresas, né? E aí a gente fala de grandes, médias e pequenas, tá? Eu sempre escutava assim, não, James, eu não preciso disso agora. Eu vou deixar isso para ano que vem, sabe? Não era prioridade naquele momento. Mas a pandemia fez com que os processos de transformação digital eles fossem acelerados, sabe? Então aí inverteu, né? Eu comecei a ser chamado com os seguintes dizeres, né? James, lembra aquela conversa que nós tivemos há 2 anos atrás? Pois é, rapaz, agora eu preciso para amanhã. Tava aqui fechado na gaveta e tudo, agora eu preciso. Só que eu preciso não é para daqui a uma semana, é para amanhã. Para amanhã. Então aconteceu esse processo, né? Mas mesmo assim,
tem muitas empresas ainda que ainda não estão no e-commerce, no digital. Sim. Adriano, assim, o que acontece? Vou dar uma informação aqui, né, que no Brasil existem quase 22 milhões de CNPJs, tá? Ativos. No Brasil, nós temos 117 mil empresas que possuem a venda através do e-commerce. Como é que é? 117 mil. Então, vou lá, 21 milhões, 716 mil CNPJs, tá? Então, quase 22 milhões ativos. Hoje, nós temos 117 mil e-commerces ativos. Nossa, Isso te dá 0,47%, né, das empresas que têm o e-commerce. Que isso, gente. Então tem uma oportunidade muito grande aí ainda. Então você tem um mar azul aí gigantesco para trabalhar. Exatamente. Aí, vamos lá, né? E muita gente hoje trabalhando com dropship. Exatamente, né? Então, muita gente... Então, assim... Então, muitas pessoas, né? Dizem que... Poxa, não, mas... dos 21 milhões, né? Grande parte, então 30% é serviço. Então, não consegue se vender serviço no e-commerce, né? Bom, eu não vou responder... Vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho, mas... Vamos lá. Então, vamos dividir, então, pela metade. Mas você, como gestor de tráfego, dá para vender? Com certeza. Pelos próprios infoprodutos que a gente vê hoje, né? Exatamente. Dá sim. Então, nós saímos de 22 milhões para 11 milhões de CNPJs, né? Mesmo assim, a gente não atinge 1%. Não atinge 1%. Então, Adriano, respondendo sua pergunta, não. O índice de maturidade digital das empresas... Muito pequeno. É muito pequeno. E mesmo quem está hoje não tem essa maturidade, né? Não. Muitas vezes está lá, mas não está tendo resultado, não busca conhecimento, não busca um profissional que conheça. Exatamente. Um país mais desenvolvido, vamos pegar aí um país europeu, os Estados Unidos... Você sabe qual que é a taxa? Não, eu não fiz esse levantamento, né? Mas o índice de maturidade lá, com certeza, ele é muito mais alto que o nosso. Aqui. Muito mais alto, muito mais alto. Não, né? Porque, sinceramente, eu esperava pelo menos uns 30%, 40% já não tá nessa faixa aí. Não, é assustador. O James falou de telecom, né? Em 2006 eu trabalhava na TIM Maxtel, que no meio dessa fusão ainda toda, era Maxtel, né? Era TIM Maxtel. Lá da Raja, né? Tinha um projeto chamado Projeto X, que era tirar grandes contas da Telemix celular e trazer para TIM, trazer aquele cliente que tinha contas altas. Na verdade, na época só tinha as duas, né? Era a Telemix celular e a TIM não tinha mais outros. Começando ali ainda. E o que era legal? Naquela época, quando ninguém usava o Orkut para fazer venda, eu comecei a usar o Orkut. No primeiro mês, na TIM, fui o melhor vendedor. Eu lembro até o número de contrato, 31 contratos junto com o João Paulo. Então, se naquela época ali, que é 2006, que era a época do Orkut, já dava resultado, e hoje? Pois é. Hoje, assim, é o meio... você tem que estar lá. Se a empresa que não está no digital, ela está com os dias contados. Mas tem que estar de forma correta, né, James? Sim, de forma correta. Pra estar errado também é preferível não estar, né? E aí, o que acontece? A grande maioria não sabe como ir. E aí, o que acontece? Existe um processo. E esse processo é chamado transformação digital, né? Então, existe um processo de migração, né? Ir de uma forma correta, né? De uma forma cadenciada, né? E assim, um dos primeiros processos que a gente precisa trabalhar, né? São as pessoas, não é tecnologia, são as pessoas, e é a questão do mindset, né? Então, e qual é o mindset, né? Todo mundo começa a falar o seguinte: não, isso é difícil. É engraçado porque, mesmo sendo tecnologicamente, mas praticamente todos os episódios, até os que são offline, né, segmentos tradicionais, o principal problema talvez hoje seja exatamente essa área de gestão de pessoas e principalmente mudar o mindset das pessoas, dos funcionários, né? Às vezes até o Adriano aí, que é a especialidade dele, né, possa falar isso melhor. Não é uma coisa fácil de se fazer. Uma coisa que eu não falei, James, eu venho de uma agência de marketing grande, sou formado em marketing, MBA, fui professor, fui treinador do Sebrae durante muito tempo. E
são duas coisas, né? O primeiro, falta conhecimento no empreendedor, para ele ir para o digital. E tem outro também que fala, isso é fácil, meu sobrinho faz. Ele não valoriza um profissional que estudou, que buscou conhecimento. Meu sobrinho, meu filho, né? Meu vizinho. Aí ele fala, isso não dá resultado. Eu vou falar, mas não dá mesmo não, meu querido. Você não está fazendo com o profissional. Alguém que realmente conhece da área, alguém que realmente vai te mostrar o caminho, o processo, que realmente vai... Porque tem que preparar. Porque são duas coisas. Ou é difícil, que ele acha que é impossível para a empresa dele, ou ele acha que é fácil demais, que o sobrinho dele dá conta. Que o sobrinho estudou marketing, fez processo, fez algum... Não, ele faz. Porque o que acontece no digital hoje? Postar, todo mundo posta. Fazer um post no Instagram, no YouTube, aí todo mundo acredita que sabe digital de verdade. Uhum. E não é assim, né, Eugênio? Não, Adriano, não é assim. Acho que a grande questão, né, e eu sempre falo isso com clientes ou em palestras, né, em reuniões que eu participo sempre, que assim, a gente sempre tem que olhar o retorno. É sempre o ROI, né, e na questão do tráfego, o ROAS. O famoso custo-benefício. O custo-benefício e o retorno, né, que você vai fazer aqui. Então, tá bom. Então, tem muita gente que chega até a mim, né, e fala assim, James, eu quero fazer gestão de tráfego legal, faz para mim. Tá, eu falo assim, primeiro, qual que é o objetivo? Eu quero número de seguidores. Aí eu falo, tá bom, você quer número de seguidores. Você vai investir R$1.000 que seja. O que você espera de voltar em termos financeiros? O que esses 1.000 seguidores vão te trazer? A pessoa olha assim pra mim e fala assim, não sei. Eu falo assim, então pra que você vai colocar R$1.000 para adquirir seguidores? Qual é a estratégia? Sabe, Renato? Qual é a estratégia? Né? Por isso que eu falo, sempre tem que ter um objetivo, sempre tem que ter uma estratégia. Pra quê? Porque aí você chega no objetivo final, né? Que é o quê? É fazer... Todo mundo quer vender. Claro. Todo mundo quer produzir... gerar receita, monetizar. Né? Então, isso tem que ser de uma forma planejada. Você vai gerar um custo para uma coisa que não vai te monetizar. Isso. Aí, Adriano, pegando esse exemplo aí, né? Cria aqui chega pro sobrinho, cria uma campanha. Tem um post ali que teve 50 milhões de visualizações, né? Vamos dizer assim. Então... Cria uma coisa igual. Né? E não vai dar certo. Não vai, por quê? Porque até um post, ele possui elementos ali dentro que fazem com que ative, por exemplo, os gatilhos mentais, né? Que desperte aí o gatilho do desejo, do medo, né? Enfim. Então, existem vários elementos ali dentro, né? Que, assim, se não forem inseridos de uma maneira planejada, estrategicamente falando, não vai dar certo, não vai converter. Entende? Então... São várias técnicas dentro de uma gestão de tráfego ali, né? Obrigado. Sim, a gente tem várias técnicas, né? Então, a primeira delas, né? Então, quando a pessoa está entrando no mercado digital, né? Então, é a questão do mindset, né? E depois, estão trabalhando as pessoas, né? Trabalhando, fazendo um diagnóstico dos processos para depois realmente definir o que vai ser digitalizado ou vai ser automatizado, né? Depois disso, automatizado, digitalizado, a gente começa a ir para a escala, né? A gente começa a ir para a escala, ou seja, atingir aí o famoso 6 em 7, o 7 em 7, o 7 em 1, né? Então, fazer com que o e-commerce que começou aqui vendendo para Belo Horizonte apenas, comece a vender para Minas, depois Brasil, Sudeste, depois Brasil todo. Exatamente. Né? Pegando os nichos, crescendo à medida do... Exatamente, né? Então, justamente para que a organização, né, e as próprias pessoas, elas recebam, né, esse impacto, porque o digital, ele é muito forte, né? Eu costumo dizer o seguinte, que é do céu ao inferno em questão de segundos. Né? Verdade. Qual a oportunidade para o e-commerce aí que você acredita que tem ainda hoje? Adriano, assim, todos. Porque, assim, quando a gente fala que dentro do mercado nacional, apenas 1%, né? Vamos arredondar, né? 1% está presente, né, no mercado. E isso você não quer dizer que também esteja presente de forma coerente, né? Correta. Não está. Eu tô falando o seguinte,
trabalha-se com e-commerce, está lá ativo o e-commerce. Então, não é garantia também de que esse e-commerce aí esteja trabalhando de uma forma correta, né? De uma maneira, vamos dizer assim, dentro do padrão, né? Então, assim, a gente tem aí uma oportunidade muito grande de ir para o meio digital. Essa é a grande questão. Essa é a grande oportunidade do momento, sabe? Ir para o digital, vender para o e-commerce, né? Então, isso por quê? Porque hoje, né, a unidade física, né, a loja física, ela tem uma limitação de venda. Sim. Então, ou seja, ela depende das pessoas passarem na porta ou entrarem, né? Com o e-commerce, surge uma palavrinha chamada limitação. Você rompe a limitação geográfica. Então, você pode vender para o Brasil inteiro. Até para fora, né? Mundo inteiro. Você pode vender para o mundo inteiro, né? E... todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador em casa, então... exatamente. Todo mundo tem acesso. Né? E assim, e o que acontece? Quer queira, quer não queira, de uma forma muito espontânea, todo mundo está no digital. Sim. Né? E aí vou quer queira ou não. Quer queira ou quer não queira, mas de uma maneira até o cara digital. Que não gosta, querendo ou não, tem um telefonezinho dele ali, tá... exatamente. Eu vou te contar uma coisa. Ontem, eu comprei visitando um cliente, comprei uma garrafa de vinho, né? E eu paguei com dinheiro. Eu tinha um dinheiro na carteira, eu paguei o dinheiro. Aquela garrafinha que você tava tomando? Isso, na hora do estudo? Isso aí. Pra relaxar? Pra relaxar, exatamente. Né? O troco eu recebi em Pix. Entende? Então, assim, é muito comum, né? Eu tenho certeza, você vai numa loja, na parte do pagamento, né? Então, hoje as pessoas, elas não andam muito com dinheiro mais. Se parar pra pensar, né, a questão do troco, hoje é difícil arrumar troco, porque tá circulando pouco dinheiro. Uhum. E até questão de segurança. Exatamente. Né? Principalmente questão de segurança. Porque assim, aí você não tem dinheiro, o cara... automaticamente já deposita o troco na sua conta, tá maravilhoso, cara. Pois é. Então, o que acontece? Então... provavelmente tem até pouco estabelecimento fazendo isso, né? Já deveria ter atinado, né? Que é uma coisa interessante. Nem cartão vai existir, né? O isso celular aí. Tem tudo hoje. Isso aí. O celular, um relógio tem então, tudo. Então, hoje, as pessoas falam assim, não, vender no digital não dá certo. Mas elas recebem pagamento já pelo digital, né? A maquininha já é o digital. Né? Às vezes não deu certo porque não procurou um profissional para orientar, para pegar um processo. Eu tenho, isso é real, tenho uma amiga que ela tem um produto aqui de Belo Horizonte, né? Diferenciado. Tinha uma loja até numa plataforma legal e ela não conseguia vender. Uhum. Vendia, mas não tinha aquele volume grande. Né? Ela mudou o gestor de tráfego e passou a vender 50 mil por semana numa mudança. É isso aí. Antes disso, ela vendia o quê? 5 mil? Olha lá. Não, menos. Nem 5 mil ela vendia. Uma mudança de estratégia de um profissional que conhece muda o jogo. A diferença. É isso aí. Então, assim, tem a questão do mercado, né? Que nada contra o sobrinho, né? Mas, assim, mas que vai de uma forma amadora e existe a forma profissional. Né? Na profissional, né? Assim, claro que existem desafios, né? Existem problemas, né? A diferença é que você tem o conhecimento e sabe do que está fazendo e para onde está indo, né? No amador, começa a fazer coisas assim, que é o chute, aleatório, né? Aleatório. Deu certo, você nem sabe por que deu certo, mas deu certo com um, às vezes não vai dar certo com o outro. Exatamente, né? E o mercado digital, ele, apesar de ter um potencial muito grande em termos de players ou participantes, né? Ele já é um mercado que já está tendo um amadurecimento muito forte, né? Então, contrário de 2018, quando você entrava e fazia um lançamento e tinha um 6 e 7 ali, né? No seu segundo ou terceiro lançamento, né? Hoje é a partir do quinto, sexto, sétimo. Já teve um pessoal que
Os convidados que passaram aqui, que trabalham, né, com marketing digital, muitos já falaram isso, né? Que 2015, 2016 ali, que foi o início, deu um boom. Tinha muita gente, mas que parece com o período, né, da pandemia, parece que aumentou mais e parece que deu uma filtrada, né? Sim. Então, assim, praticamente muita gente acordou pro digital, então chegou muita gente, mas ao mesmo tempo deu uma filtrada, uma qualificação. O pessoal que, não se dizer assim, não é profissional, não conseguiu se manter e meio que começou a desaparecer. Só tá à medida, só tá ficando quem é profissional, quem consegue se manter em determinado tempo, né? É isso aí. É um mercado que muda muito rápido também, né, James? Sim. Eu venho estudando muito, gente. Renato, James. É a questão de aprender, que você fez a sua vida toda, né, autodidata, e aprender a desaprender. Porque o que acontece lá atrás? O pessoal tinha os gatilhos, funcionava, mas eles pararam ali. Eles não evoluíram talvez com o tempo, que a pandemia fez uma evolução muito grande, né? As mesmas estratégias não funcionam hoje. Tem que estar sempre... Faz sentido isso? O mundo é diferente. Depois da pandemia não é o mesmo mundo, né? Não é o mesmo mundo. Porque aquilo que mudou. Te atraía, não te atrai mais. Porque virou padrão. Superficial. E alguns estudos falam que a mais dificuldade, que é o mindset, que é a mudança que você fala muito, é a gente desaprender para reaprender. Sim. Porque a mudança digital é muito rápida, né? É muito rápido, né? E aí a gente começa a enfrentar quais os problemas? O desapego, né? A zona de conforto. Assim, não, eu tô aqui, poxa, gente, né? Eu tô faturando bem, né? Então, assim, a gente percebe muito isso nos proprietários, né? Nos dirigentes que já estão, vamos dizer assim, perto de aposentar. Né? Não vou mexer nisso não, porque vou deixar para meus filhos ou para a próxima geração. Né? Só que isso é uma coisa assim que, mais uma vez, né? Não é garantia, né? Estar fora do digital, né? Ou estar faturando, né? Temos resultados excelentes, né? Isso não é garantia de prosperidade do negócio, não Sim. é. Né? Então, assim, por isso que eu falo assim, gente, cuidado. Né? E assim, a gente vê empresas que estão bem e de uma hora para outra, assim, começam a pandemia, querendo ou não, a pandemia fechou muita empresa. Exatamente. Teoricamente já estava mal das pernas, a pandemia só ajudou. Então, assim, claro que a pandemia acabou, mas qualquer hora pode acontecer uma coisa externa que pode atrapalhar o mercado novamente e a pessoa tem que estar preparada. Né? É isso aí. Eu acho que até para mim, eu acho que não só como pessoa, mas como profissional, né? Uhum. Eu acho que a maior reflexão que eu tive na pandemia foi exatamente que profissionalmente hoje você não pode ter uma receita só, entendeu? Hoje você tem que ter de 2 a 3 receitas no mínimo, porque se você ficar sem uma, as outras 2 supem suas contas, entendeu? Porque a partir do momento que você tem uma receita só, acontece uma coisa igual a pandemia, você pede aquela receita, como é que você vai pagar suas contas? No digital a gente fala assim, você tem que ter múltiplas fontes de receita, né? Então, proporcionar, por exemplo, para quem trabalha com produto, vender através do e-commerce, né? Aí, a ideia da loja de vinhos ontem, né? Então, ter um curso ali ensinando as pessoas a selecionarem... Conhecer o vinho, saber selecionar. Selecionar, né? Então, proporcionar, por exemplo, essa loja, um marketing de afiliados, por exemplo. Então, fazer com que pessoas que têm o desejo de trabalhar com vinhos, mas que não têm condições de montar a sua loja, né? Sim. Então, cria-se essa loja, né, para que a pessoa possa criar sua marca, mas usando, né, o estoque, por exemplo, desse empresário, desse lojista que tem esse estoque, precisa de vender, sabe? Sim. Então, é isso, né? Então, a questão é o seguinte, que o digital, ele te proporciona inúmeras possibilidades. Sim. Né? Então, mais uma vez, o importante é que seja feito de uma maneira planejada, estrategicamente, né? E passo a passo. Certo. Né? Eu vejo o digital hoje como uma oportunidade ou uma baita ameaça, principalmente para esse empreendedor. Eu venho do interior, minha mãe é extremamente simples, e que minha mãe começa a comprar uma geladeira pelo e-commerce, pedir um tênis para comprar pelo e-commerce, assim, a minha mãe, que é simples, tem uma mentalidade
também veio da roça mesmo, e começa a comprar hoje tudo pela internet, o mundo mudou. E muitos empreendedores ainda não mudou essa mentalidade, né? Meu pai tem uma associação de corredores lá em Ouro Branco, e eles consomem muito material esportivo, tênis, camisa. A maioria da associação... compra no digital. Ninguém compra em loja física lá. E tem lojas físicas na região que são lógicas grandes, que agora estão começando a ir para o digital, mas da forma bem... arcaica. Amadora ainda. E eles não sabem o gatilho que tem, que ele fala assim, me posiciona. Talvez disputa ali o preço, mas a gente cada vez gosta de produto mais rápido. Imagina você comprando um produto digital, você podendo buscar ali no interior, na loja ali, pegando no mesmo dia. Do que se talvez você comprando numa loja grande que vai... Mas bem que hoje chega rápido, né? Hoje chega rápido. Hoje, dependendo de coisa, 2, 3 dias chega. Mas o concorrente dele não tá lá. Não tá na geolocalização. O concorrente dele tá... Não sei nem onde ele tá. Tem isso. Eu acho que é uma grande oportunidade, né, para um empreendedor que tem o seu negócio físico ir para o e-commerce, né, James? Sim. É o caminho, né? E assim, pegando um gancho aí nesse case da sua mãe, né? O TikTok é a rede mais acessada por pessoas acima de 50 anos. Não sabia. Então... Sério? Sim. Como é que é as coisas? Então, assim... a visão... parece que a visão que a gente tem seria o contrário, né? Seria as pessoas mais jovens, né? Isso. Então, mas por que hoje a gente... Pra mim seria o adolescente, né? Exatamente. Por que de 25 a 15 anos ali. Por que a gente vê muita coisa da dancinha, né? Exatamente para atrair esse público. Mas... a grande parcela do público presente no TikTok dentro do Brasil são pessoas acima de 50 anos. E essas pessoas têm o poder de... são consumidoras. E elas compram muito. Compram muito. Então, assim, em termos de infoprodutos, né? A Hotmart está aqui em Belo Horizonte. Né? Então, o crescimento que ela teve na receita de infoprodutos vindos do TikTok e vindos... Então, você pode dizer, então, que as pessoas que não estão usando a rede TikTok, Kawaii, por exemplo, estão perdendo vendas por não estar usando elas. Então, eu vou falar pessoa segmentar, né? Hoje, às vezes a pessoa acha que só no Instagram, no YouTube que vai vender. Então eu vou falar aqui para a câmera, né? Então você, empreendedor que está me assistindo agora, dá uma pausa, cria o seu perfil no TikTok agora. Tá? Agora, pausa, cria, depois você volta. Tem muito mais informações interessantes que a gente vai falar aqui agora. Mas, então, já criou? Então agora pode continuar. James, o que você orienta um empreendedor desse que quer começar no e-commerce? O que seriam os primeiros passos dele? O primeiro passo, Adriano, é o seguinte. Ele definir, né, o produto. Tá? Primeira coisa é definir o produto. Por quê? Porque o produto é quem vai dizer, vai ditar, né, vai definir como esse produto vai ser entregue, como ele vai ser pago, como ele vai ser divulgado, né? Então, voltando aqui à venda de serviços. Sim. Né? Então, a venda de serviços, ela pode ser feita hoje... O famoso infoproduto, né? Exatamente. Então, ela pode ser feita de uma maneira através de um Google Meet, um Zoom, né? Ou ele pode vir através de uma transação. Né? Então, é muito importante o seguinte, o produto, né? Ou o produto ou o serviço, né? Ser definido. Tá? Ok. Depois que foi definido, né? Então a gente precisa ver a questão do público, né? Então, qual é o público que é consumidor desse meu produto, do meu serviço? Aonde é que ele está? Está no TikTok? Está no Instagram? Está no YouTube? Está no LinkedIn? Então, definiu onde está o público, né? Então, depois disso, a gente começa a definir a questão logística, né? Então, como é que esse material, como esse produto ou esse serviço vai ser entregue, né? E depois, a gente começa a vir para as estratégias de marketing, né? E atrelado a essas estratégias, a questão do pagamento. O pagamento, ele é um dos fatores mais importantes para o sucesso de um e-commerce.
Tá? Por quê? Porque muita gente hoje desconfia de fraude, de golpe. Sim. Né? Então, você ter ali um sistema de pagamento que protege tanto o empresário quanto o consumidor já ajuda demais. Né? E aí, depois de... Então, esses são os passos. Tá? Então, vamos dizer assim, os principais passos. Né? Existem vários outros micropassos, vamos dizer assim, entre essa trajetória. Mas os principais são esses, né? Os iniciais. E depois a gente começa a trabalhar sempre na questão da análise dos dados. Sim. Tá? James, até aproveitando que você falou um pouco aí, pessoal de casa, né? Eu tenho certeza que muita gente ainda tem dúvida. O que é o gestor de tráfego? Explica o que é o profissional gestor de tráfego, né? Uhum. Todos os serviços que ele faz e pode fazer para o pessoal de casa, para a pessoa entender qual que é a profissão, porque muita gente às vezes ainda vê falar, né, no profissional, mas não sabe o que a profissão faz e tudo, né? Sim, o gestor de tráfego é aquela pessoa responsável por pegar os anúncios e fazer com que esses anúncios eles cheguem às pessoas certas, nos locais certos e no momento certo. Nas plataformas certas. Né? Exatamente. Né? Então, esse é o trabalho que o gestor de tráfego faz. Então, baseado, né, em uma metodologia, em dados, né? Então, constrói-se assim as campanhas. Tem todo um planejamento feito com os dados, né? Sim. Com os estudos que são feitos. Não é nada feito por suposições, né? Não é nada por suposição. Então, assim, eu não mencionei aqui, né, mas eu sou mentorado do Pedro Sobral através do Subido Pro, né? Então, que é a comunidade que a gente tem reuniões semanais, né? São 2 reuniões semanais que nós participamos. Então, é um grupo de 1.000 pessoas, aproximadamente 1.000 pessoas, e que tem o foco de eleger os melhores gestores de tráfego da América Latina, né? Então, o processo, né, que nós somos submetidos, né, tanto de avaliação, é muito forte, né? Para garantir com que esses processos eles sejam executados da maneira próxima ao 100%. Né? Então, manter um padrão alto. Exatamente. Então, justamente para quê? Para poder fazer com que os resultados que os clientes precisam ter, que é o quê? Receita, venda, né? Eles sejam obtidos através da gestão de tráfego bem feita. E como é que você, empreendedor, né, pode usufruir, né, se ainda não usufrui dessa tecnologia, desse benefício, desse serviço, né? O que você deve fazer, né? Então, pontos, né, a serem avaliados na hora de contratar um gestor de tráfego, né? A primeira coisa é saber o seguinte, em quais são as plataformas que ele atua, né? Então, porque tem gestores de tráfego que trabalham com Google, com Facebook, né? Tem gestores de tráfego que são especialistas em determinada plataforma e não trabalham às vezes com todas, né? Exatamente, né? Então, mas até um ponto antes disso é saber o seguinte, com relação a planejamento, né? Então, ele trabalha de forma planejada, estratégica, tá? Por quê? Porque se você sabe onde quer chegar, você sabe por onde passar. Sim. Você sabe por onde ir, né? Você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Então, a primeira coisa é isso, né? Então, não se engane, por exemplo, com relação a valores, né? Eu escuto muito isso. Contratei um gestor de tráfego por R$500, por R$800, por R$1.000. E depois jogar dinheiro fora. Por quê? Porque vão fazer o trabalho por 3 meses. O empresário tem que ter a visão que isso não é custo, né? Isso é investimento. Isso é investimento. Exatamente. Não adianta você pagar R$500 e o cara te trazer 2.000. Você vai pagar 1.000, o cara vai te trazer 10.000. Você vai pagar 10.000, o cara vai te trazer 1 milhão. Então, Exatamente. Tudo isso você tem que botar na balança. Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto... Eu tenho certeza que eu prefiro pagar 10.000 do que 500 e o cara me trazer 1 milhão do que o cara que 500 vai me trazer 2.000. Porque assim, Renato, o que acontece? A gente trabalha com indicadores, né? Sim. Então, sempre com indicadores, né? Então, quando se fala do ROAS, que é um indicador que vai medir o resultado das campanhas, de performance das campanhas, o ideal ali é a partir de 8. Então, ou seja,
Se você investir 10 mil reais em tráfego, com ROAS de 8, vai te voltar 80. Maravilhoso. Te dá a segurança de eu chegar e falar o seguinte: ô Renato, esse mês vamos investir 20 mil? Aí você, poxa, no mínimo 160. Porque é até engraçado, né? Não sei se o Adriano faz isso, né? Mas eu já acompanhei muito no Instagram o pessoal falando, né? Ah, que eu tô vendendo, que eu ganhei 1 milhão. Só que o cara nunca fala, né? Ganhei 1 milhão em um mês, mas ele não fala quanto que ele gastou de tráfego. Às vezes ele ganhou 1 milhão, mas ele gastou 100 mil, 200 mil de tráfego. Às vezes o cara ganhou 1 milhão, mas ele gastou 10 mil, 20 mil. Então tudo isso interfere, né? Então Exatamente. tem que tomar muito cuidado, às vezes, na pegadinha, no que tá no Instagram aí, porque tem muita pegadinha do malandro aí que as pessoas não contam, né? Isso, né? Então, uma outra questão também, né? Para avaliar, né, o trabalho do gestor de tráfego, né? Você apresenta relatórios, você apresenta dados. Né? Então, uma das maiores reclamações que eu vejo dos empreendedores, dos empresários que trabalham com gestão de tráfego... Não tem esse relatório. Ele não tem visão do que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Sabe? Então, o ideal é semanal ou mensal? Olha, eu sempre, lá na Fagotec, a gente sempre apresenta semanal. Tá? A gente tem um planejamento mensal, né, dividido por semanas, e a gente apresenta os relatórios semanais. Né? Isso demanda um esforço maior da nossa equipe, mas se há necessidade de fazer um acerto de rota, né, eu faço dentro do período. A gente faz dentro do período. Eu acho que isso é importante, né? Até no coach a gente fala muito, que é o estado atual, que você falou do produto, que a gente vai trabalhar, aonde quer chegar, que é a estratégia, o caminho, o planejamento. E no decorrer que você acabou de falar, se eu tiver que realinhar o caminho, você está pronto. Sim. Mas se eu não tenho uma medida, se eu não tenho um relatório, como é que eu vou saber se eu estou indo em direção ao meu estado desejado ou... Estou caminhando em direção certa ou não, né? Isso aí. Né? Então, assim, esses 3 elementos, né? Então, planejamento, a plataforma que ele trabalha, né? A especialidade dele e a questão dos dados, da geração de relatórios, tá? Então, esses são os 3 principais pontos, né, que o empreendedor ele deve avaliar ao contratar um gestor de tráfego. Né? James, você acha que é importante esse gestor ser multiplataformas? Não. Tá? A agência, sim. Sim, né? Mas ele não. Né? Porque, assim... Quando se é especialista em uma coisa, você não consegue ser especialista em 3, 4, 5, né? Você pode ser no máximo em 2. Então, e também o algoritmo das plataformas são muito diferentes um do outro. Né? TikTok valoriza entretenimento. Em LinkedIn valoriza uma outra coisa. YouTube outra, Instagram outra. Né? A sua agência hoje atende todas as plataformas? Não, a gente atua hoje muito forte com o Google, né? Com a Meta, Instagram, Facebook, tá? E a gente está trabalhando com TikTok, né? Iniciando aí YouTube. É o YouTube dentro do Google, né? Google, né? Então, e a gente está trabalhando com o TikTok. Ainda não temos nenhum cliente com TikTok. Por quê? Porque, assim, a gente está construindo os processos e a gente faz tudo primeiro dentro de casa. Legal. Tá? O principal processo hoje é o YouTube. Hoje, o YouTube é a segunda maior rede de pesquisa, né? Então... Atrás do Google. Atrás do Google, né? Teoricamente é a mesma empresa, então... Exatamente. Então, é a pioneira, é a líder de mercado. Isso. Então, hoje, nós temos uma concentração muito grande de campanhas na plataforma do Google e do Instagram, tá? Mas o TikTok, né? Agora, você já criou seu perfil, né? Então, assim... daqui a pouco... Então, agora é o seguinte. Comece a fazer as postagens dos vídeos no TikTok, tá? Por quê? Por que o TikTok? Hoje o TikTok ele tem uma estratégia de reconhecimento de marca muito grande, tá? E a gente tem leads muito baratos ali. Então a gente está falando algo de 2 centavos, 3 centavos, tá? Enquanto no Google e no Facebook, por exemplo, a gente pode usar aí como custo de aquisição do cliente, ou seja, o CAC, que é um indicador também, né? É de R$10. Então você vê uma distância muito... O YouTube muito com shorts não ajudou a reduzir muito esse custo, não? Não, isso R$10 em mercado, padrão de mercado, tá? Sim. Então, determinados nichos, né? Você vai conseguir valores bem abaixo disso e tem valores muito altos. Depende muito também do produto e do serviço, né? Então, tickets muito altos
né, de produtos e serviços, consequentemente também vai elevar esse lead, né? Vai elevar o valor do lead, sabe? Entendi. Entendeu? Então assim, para o gestor para contratar, né? Então, mais uma vez, então para o empreendedor contratar um gestor de tráfego, né? Então, analise principalmente esses três índices, né? Mas tem uma perguntinha que eu gosto sempre de fazer para saber, né, se o gestor de tráfego, se o gestor de tráfego ele conhece, né, que é o seguinte: qual é o ROAS? Perguntar pelo ROAS. Se o gestor de tráfego responder rapidamente, né, ok, isso valida o trabalho dele. Tá? Que é o principal índice que eu tenho que saber. Exatamente. Fala pro pessoal de casa, né? Que às vezes muita gente é leigo e ainda não sabe o que é o ROAS, né? O ROAS é o retorno sobre os investimentos publicitários, tá? Porque tem o ROI. O ROI é o retorno sobre o investimento, mas ele é analisado para o negócio, né? Uhum. Então, vamos pegar aqui, né, a loja física, né? Então, ele investiu 100 mil reais na loja, ele comprou mais 100 mil de equipamentos, né? E ali ele paga 10 mil reais de salário. Então, ele tem um investimento de 210 mil, né? E em quanto tempo esse dinheiro retorna para ele? Em 1 ano. Então, o ROI foi de 12 meses. Sim. Tá? O ROAS, ele vai analisar somente nas campanhas publicitárias. Então, por exemplo, o aluguel do negócio da loja física não vai entrar nessa conta. Só vai entrar o gasto com publicidade. Exatamente. Então, é o gasto com o gestor de tráfego, é o gasto com a plataforma, né? É tudo que estiver envolvido somente com a publicidade. Né? Porque não é justo, né? Sim. Um aluguel... O custo operacional já está embutido. Exatamente. Né? Uhum. Então, o ROAS é esse indicador. Sim. E ele tem que ser perseguido pelo gestor de tráfego assim, e pelo empreendedor também, né, que está no digital, para saber se está tendo assertividade ou não nas suas campanhas. Qual que é a numeração? No e-commerce, a gente sempre busca um ROI ideal a partir de 8. Tá? Então, de 8 a 12 é um ROI legal. É um ROAS adequado. Né? Claro que quanto mais, melhor. Né? Show de bola. Outra pergunta, né, que eu sei que você faz, isso daí, eu não sei se é um trabalho específico seu ou se normalmente todo gestor de tráfego faz, né? Mas você dá uma consultoria para a pessoa que quer lançar um infoproduto, né? Sim. Conta um pouco pro pessoal de casa como é que é feito esse trabalho, essa consultoria. Esse trabalho é muito assim, com as especialidades que eu tenho de transformação digital, né, atrelada à gestão de tráfego e do e-commerce. Então, eu até criar uma frase, né? Então, eu levo as empresas para o mundo digital e promovo vendas através do tráfego pago. Então, agora, quando as pessoas me perguntam, né? O slogan já está pronto. O slogan já está pronto, né? Então, diferentemente lá do mundo dos projetos de TI e Telecom, né? Que as pessoas falam assim, não sei o que é. Quando eu falo que trabalho com gestão de tráfego, com e-commerce, né? E falo esse slogan, a pessoa, já está entendido. Então, inicialmente, a gente começa com essa consultoria, com essa mentoria, né? Para quê? Para apoiar o empresário para ingressar nesse mundo, né? Então, o que eles sempre dizem para mim é o seguinte, é que isso dá confiança, elimina o medo, né? E aí faz com que a passagem, né, para o mundo digital seja feito de uma maneira... Não é nem medo, é aquela dúvida, né? Exatamente. A pessoa tem muita dúvida, se dizer, falta resposta para muita coisa, né? Exatamente. E às vezes você chega com essas respostas e dá mais tranquilidade para a pessoa fazer. Então eu participei de 2 programas, né? Então, um de transformação digital pela Fundação Dom Cabral e o outro pelo MIT.
lá nos Estados Unidos. Então, essas são dois programas acadêmicos que me dão, né, vamos dizer assim... Credibilidade nenhuma, que é isso? Então, eu consigo, né, então, levar essas empresas de uma maneira mais tranquila, né? Sim. E, então, eu presto esse trabalho, né, esse trabalho dessa mentoria, dessa consultoria, de levar as empresas, né, de constituir esse mundo digital, né? Então, é a metodologia filial 2.0, tá? Então, vem justamente para poder simplificar, né? Então, eu quero abrir um CNPJ, quero abrir uma filial em São Paulo, por exemplo, para empresas aqui de Minas, né? Então, precisa de ir na junta comercial para abrir um novo CNPJ, né? Ter um local físico, contratar manutenção predial, segurança, enfim. Um monte de coisa. Um monte de coisa, um monte de dinheiro e um monte de tempo, né? Então, o Filial 2.0 ele vem justamente para simplificar esse processo. Então, abrir um e-commerce, por exemplo, né, voltado para produtos, né? E na questão dos infoprodutos, né? A gente criar a estrutura do produto digital, conceber aqui a loja, né, no caso, e depois de ter essa loja aberta, né, a gente divulgar através do tráfego pago, né? Então, a gente entra na parte da gestão. Claro que nesse processo, né, tem uma transformação das pessoas, né? Então, coisas do tipo falar para a câmera, né? Isso é uma coisa que as pessoas assustam. Inicialmente, elas assustam. Nem todos têm facilidade, não. Não, isso não é uma coisa que é natural nas pessoas. Então, assim, tem cliente, por exemplo, o Alexandre, né? Eu tive que falar com ele e falei assim, olha, colocar o celular... Nosso amigo Alexandre Dias, que gravou o episódio aqui com a gente. Isso. Então, eu tive que chegar para ele e falei assim, agora nós vamos fazer uma live. Ele, live? O que é isso? Eu falei, tem aí já 10 pessoas falando com você, fala com elas. Né? Então, e hoje, assim... Até engasgou o quê? Né? E assim, então, hoje, né, é claro que para fazer isso tem todo um processo, né? Então, então, hoje, pronto, não vive mais, né? Então, live toda quarta-feira às 20 horas, né? Então, já tem venda, sabe? Então, assim, é um negócio que é muito legal. Por quê? Porque dá resultado. Dá resultado. E na hora que a pessoa vê o resultado, fica hiper feliz, gratificante, né? Exatamente, né? E aí a gente leva para o próximo nível, né? Porque eu sempre costumo falar uma coisa, Renato Adriano, o que te leva até aqui não vai te levar para o próximo passo. Seus dons, competências e talentos que te levaram até aqui não vai te levar para o próximo passo. Não. Né? Então, assim, sempre a gente está se reinventando, né? Que é o que você falou, né, Adriano? É desaprendendo para aprender. Esse é um conceito antigo, né? Que fala que o analfabeto... já não é novo esse conceito, não. Que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe ler, que não sabe digital, mas aquele que não sabe desaprender. Porque as coisas cada vez vão mudar mais rápido. A tecnologia vai mudar mais rápido. E se a gente tem muito apego... Vai mudar não, tá mudando, né? Mudando, todo momento, né? A gente tem muito apego àquilo que a gente aprende. Tem um vídeo depois, muito interessante, de um cientista, acho que americano, que ele pega e quando ele vira a bicicleta para a esquerda, ela vai para a direita. Ao contrário, inverteu. Para ele, aquela máxima, né? Quem aprende a andar de bicicleta não desaprende mais. Para ele voltar, para ele andar um pouquinho na bicicleta, ele gastou 8 meses. Fazendo exercício todo dia. O filho dele, que é o mais novo, gastou 1 semana. Então, qual que é o desafio? A criança desaprende mais rápido que a gente. Porque é um acúmulo de conhecimento para jogar isso fora. Para jogar isso fora, que o James falou. É o que o nosso amigo Luiz que teve aqui, Luiz Belomar, que faz no curso dele Flua, entendeu? Que elimina tudo que foi de errado e fica... E tenta trazer as coisas boas, né? As qualidades que a pessoa tem. Então, a pessoa, quando faz esse curso Flua, fala que transforma e muda a vida da pessoa. Mas é porque elimina essas coisas ruins que foram adquiridas no decorrer da vida. É isso aí. Né? Então, assim, pegando aí um gancho, né? Depois da abertura da loja, né? Através do Filial 2.0, então agora precisa divulgar.
Então, assim, mais uma vez, a estratégia, né? Então, uma das estratégias que a gente tem usado e que tem dado muito certo é a estratégia da perseguição, né? E o que é essa estratégia, né? Então, a estratégia da perseguição é o seguinte: vamos olhar para o concorrente e vamos ver o que ele tá. Vamos olhar para o concorrente? Vamos. Então, vamos supor, né, que a Adidas e a Nike, né? Então, a Adidas quer olhar para a Nike, né? Então, através de uma campanha de geolocalização, né? Então, a gente coloca um pino em cima da loja do concorrente, né? E aí, a gente marca, assim, a gente está marcando todas aquelas pessoas que ou passaram na frente da loja ou que entraram, ou ainda que visitaram através dos meios digitais. E quando você marca essa geolocalização, você consegue ter acesso ao dado dessas pessoas? Eu estou marcando o celular delas, eu estou marcando ali o celular ou o computador, né? E automaticamente, imagina, qual que é o efeito colateral que isso traz, né? Então, vamos imaginar que você está lá dentro da loja da Adidas e está vendo uma loja, está vendo um produto, né? E aí, assim, a gente acaba fazendo isso, né? A gente pega o celular para poder ver alguma coisa, né? E imagina que ali, na hora que a pessoa pega o telefone, aparece um anúncio seu dentro do concorrente. Dentro da loja do concorrente. Com a promoção. Com a promoção. Por exemplo. Né? Então, assim, por exemplo... Você tá ali para comprar um tênis de corrida, tá ali de frente para ele. Tem... R$700. Aí chega uma promoção com tênis da Adidas, R$500. Para comprar online. Não precisa nem... No celular mesmo você faz a compra. Exatamente. Né? Ou seja, vamos pensar. Você está dentro da loja do concorrente. Comprei agora. Essa promoção é válida nos próximos 2 minutos. Com 50% de desconto. Você não vai comprar não, Ana? Ué. Com certeza. Isso foi muito usado, é muito usado em faculdades. Por exemplo, você está ali dentro de uma faculdade, você está lá estudando e a concorrente está lá anunciando para levar você para ela ali dentro, o tempo todo. Traga sua matrícula para a faculdade X, traga para cá, você vai ter desconto, tem desconto de mensalidade, tem desconto isso aqui. Brincadeira, né? É isso aí. Então, esse é o poder, né, que Sim. Na questão da gestão de tráfego, né, a gente tem e quer levar o anúncio certo, no local certo, no momento certo. Dá 3 dicas pro pessoal, quem quer ser gestor de tráfego hoje, que 3 dicas você daria para as pessoas começar hoje? Para começar hoje? Bom, primeiro é o seguinte, estudar. Estuda. Estude porque é um campo, né, de muitas oportunidades. Então, tem muito mercado ainda, né? Por mais que todo mundo fala ainda, tem muito mercado. Falta profissional no mercado. Não, assim, é escasso, né? Então, a gente pensar que a população brasileira, 92% dela tem telefone, tem acesso à internet e, às vezes, acessam até por mais de um dispositivo, né? Então, às vezes uma pessoa tem 2 telefones. Sim. E é comum, né, disso acontecer. Então, a primeira dica é o seguinte: você que quer ser gestor de tráfego, que está me assistindo, estudar. Não há um outro caminho, né? O segundo é ir para o campo de batalha. Ou seja, muito curso. Entrar... Aprender também. Aprender, né? Então, assim, eu sempre faço primeiro para mim, né? Então, agora eu quero divulgar os serviços da Fagotec, então eu sempre faço primeiro para mim, né? Para testar, para validar as coisas. Exatamente, porque eu não testo com o dinheiro dos clientes, não testo, né? Então, quando eu vou para o cliente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei qual... Já está validado, você não queima o dinheiro do Exatamente. Do cliente. A gente não queima dinheiro do cliente, né? A gente não testa. Então... E o terceiro é sempre estar ao lado de pessoas, né? De gestores de tráfego mais experientes que você, né? Então, para quê? Porque existe aquela experiência, né? Que um já passou e que você não vai ter isso em curso e nenhum manual, né? Nem na central de ajuda do Facebook, não vai ter, né? Então, é estar junto de pessoas que... Sejam acima de você para poder
como se diz, levantar a régua, né? Exatamente. Para cima. Exatamente. Você tá sempre melhorando, sempre não estagnar, né, na profissão. Exatamente, né? E aí a gente tem depois tem 3 linhas, né, que os gestores normalmente eles seguem, né? Que são os negócios locais, ou seja, fazer anúncios para empresas que têm uma loja física, né? Mas não pode dizer que esse talvez seja o mercado mais obsoleto hoje? Mais obsoleto? O pessoal às vezes não quer trabalhar, todo mundo quer pegar um espaço maior, massificar mais, quer atender para o Brasil todo e às vezes deixa essas empresas locais. Esse negócio local é aquela empresa assim que normalmente são pequenas, né? Pequenas e médias empresas, mais para pequenas mais mesmo. Pequenos, são pequenos e micro, né? Que tá ali... Mas tem um nicho muito grande para atender. Não, cabeleireiro, né? Então, são serviços... Salão de beleza. Salão de beleza, né? Então, são anúncios que restaurantes, bares. Então, são anúncios que vão fazer com que as pessoas saibam que aquele estabelecimento existe, né? Sim. E levar para consumir alguma coisa dentro dessa loja, né? Nesse caso, é muito importante, uma das coisas que as pessoas não fazem é a configuração do Google Meu Negócio. Uhum. Muitas pessoas não fazem. Pouco mal usado. Pouco usado, quer dizer. Pouco usado, né? Então, isso o que vai refletir? Vai refletir na hora que a pessoa estiver buscando, né? Bares na Savassi, por exemplo, né? Se você tem o Google Meu Negócio bem configurado, né? Ou bem configurado, né? Vai aparecer. Né? Vai aparecer ali no mapa, por exemplo. O mapa, local, horário de funcionamento. Exatamente. Já coloca no Waze, no Google Maps, já vai para ali. Tá? Então, uma outra dica para o empreendedor, né? Então, já tem seu Google Meu Negócio configurado? Não tem, não? Então, assim, anota aí porque precisa fazer. Ou então contrata alguém, né? Para fazer isso para você. Mas é fundamental. Uma outra questão também é o seguinte, é a questão das reclamações, né? Ou dos feedbacks. Então, quando se tem o Google Meu Negócio, né? Ele é refletido lá dentro do Google Meu Negócio e é importante que respondam, né? Então, esse é um fator também de avaliação até dos colaboradores. Sim. Né? Então, às vezes, o empreendedor está lá dentro ou está resolvendo, está fora da loja, né? E um cliente atende mal, né? Um funcionário atende mal um cliente, ele não vai bater boca com o cliente, com o funcionário ali na loja, mas ele sai da loja e escreve. Sim. Né? Então, isso é mais uma ferramenta para o empresário, né? De avaliação, né? Dos seus funcionários. Do próprio negócio, né? dos seus funcionários. Bom, finalizando aqui os negócios locais, né? Então, a gestão de tráfego para e-commerce. Né? Então, se o e-commerce está no mundo virtual, ele precisa ser divulgado. E o único caminho, né? Não é o único, né? O primeiro caminho mais simples, mais barato, é o tráfego. Né? Ele pode ser divulgado pela rede social, pela TV, pelo rádio, né? Mas são mídias muito caras. Né? E essas mídias, elas também não possuem a assertividade, a garantia de atingimento do público correto. Aí hoje tem um podcast para isso. Exatamente. Estamos aqui, né? Para ter essa então, publicidade e propaganda hoje que dá para, de certa forma, filtrar um pouco, né? Melhor do que um canal de TV. Exatamente. Então, vindo para cá, eu parado no sinal, eu vi no ponto de ônibus um anúncio falando o seguinte: anuncie no local onde o seu público está. Eu perguntei, gente, o meu público não está no ponto de ônibus. Né? E se ele tiver, ele está no celular. Exato. E onde é que o público está? Na maior avenida do mundo. Então, empresário, aqui, ó. Sabe onde é que o seu público está? Na maior avenida do mundo. E sabe qual é o nome dela? Internet. Internet. Você tem que estar na internet. Tem que estar na internet. Né? Você consegue responder pra gente, igual você falou aí, menos de 1% das empresas não tem sua empresa, sua loja virtual. Você conseguiria detectar o motivo disso? Por quê? Porque hoje, um site hoje não é caro. Não. Né? Antes era caro. Hoje é muito fácil, muito barato ter um site, montar um site e tudo. Por quê?
Renato, dessa taxa tão baixa das empresas? Porque já se fala nisso há muito tempo, né? Sim, entendeu? sim. Para mim, é a falta de informação, é a falta de conhecimento. Das pessoas acharem e pensarem... Pode-se dizer, como a gente já fala muito aqui, às vezes a maioria dos gestores ainda não estão preparados, não tem o conhecimento adequado para se gerir uma empresa. Sim. Então, para a maioria das empresas, né, dos empresários, falta... Eles acham que rede social, a internet, rede social, posts da pessoa de divertimento, da pessoa, sabe? E é muito mais do que isso. Não. É um mundo totalmente diferente disso, sabe? Então, é a partir do momento que ela percebe que esse não é o mundo, que o mundo é realmente o mundo financeiramente, dizendo, viável, ele começa a mudar a chave e fala o seguinte, olha, eu quero ir pro digital. Até ficando uma dica, né, pro pessoal aí de casa, né? Porque a gente vê principalmente o pessoal do marketing digital, né? O pessoal hoje tá ganhando, né? Não é pouco, não, é muito dinheiro. Mas tá ganhando é porque tem um oceano azul, né? E exatamente porque é muito bem feita essa parte de tráfego pago, né? Então, o que acontece? O produto que a pessoa precisa chega no celular dela. Ela só precisa o quê? Efetuar o pagamento. E o material, o produto, o infoproduto chega na mão, né? Então, assim, tem muita gente ficando rico, ficando milionário aí, exatamente por saber utilizar isso, né? E tem, infelizmente, muita empresa aí que tá fadada, às vezes, a quebrar, a falir em alguns anos por não estar aproveitando, surfando a onda, né? É isso aí. É buscar conhecimento, né, James? É ter a estratégia correta, um planejamento. Porque eu vejo as empresas, eu estou no digital. Mas qual que é a sua estratégia? Qual que é a sua linha editorial? Não tem. Aí fala assim, não dá resultado. Não vai dar, né? Não vai dar, né? Tem que ter uma pauta editorial, tem que ter uma comunicação bem definida, né? Então, no e-commerce também, é muito importante, porque as pessoas acham o seguinte, eu tô com tráfego pago, já tô garantido, meu mês tá garantido. Mas não é isso. Então, para que os anúncios, eles tenham performance, né? Então, a comunicação, ela deve ser bem executada. Né? Então, porque o tráfego, ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar ali e falar assim, você trabalha com finanças, né? Deixa eu... James, me traz pessoas que querem fazer investimentos. Então, o tráfego faz o seguinte, ele vai lá na rua e fala o seguinte, você está procurando investimento? Aí ele, tô. Eu vou te apresentar meu amigo, o Renato, tá bom? E te coloco na frente. Pronto. Daí pra frente, é contigo. Seu poder de venda, de convencimento para poder vender o produto. Exatamente. Qual é o diferencial? Entende? Então, o que acontece? Então, trazer a pessoa pra frente de ti, eu trago. Entende? E aí é o seguinte, 2 mil, 20 mil, 700 mil... Agora é você poder convencer e você conseguir atender essas pessoas. Exatamente. Aí é que está o desafio, sabe? E aí a primeira questão que as pessoas olham e falam assim, né? Então, assim, quando se fala 1 milhão, assim, 1 milhão de pessoas, né, me assistiram, isso é realidade. Isso é realidade, né? Então, quando você fala assim, vou atender 700 mil pessoas, a pessoa pensa o quê? Tô recebendo 700 mensagens no WhatsApp, 700 mil no WhatsApp, né? Mas não é isso. Então você, de novo, se você está anunciando link de WhatsApp e receber direct no Instagram, esquece, né? E aí, para isso, eu pergunto, quer saber se você está vendendo, né, no online? É o seguinte, você emite nota fiscal ou fatura enquanto dorme? Se você está emitindo nota fiscal e está faturando enquanto dorme, ok. O negócio está caminhando certo. Está no lugar certo. Né? Então, assim, esse é um ponto, né, que as pessoas elas assustam. Né? Mas se tiver uma comunicação bem feita, um processo bem definido, né,
Até pegando essa queixa aí do que o Adriano falou da comunicação bem feita, né? Porque a gente pode pegar os próprios blogueiros hoje, né? Blogueiro hoje, né, não só é uma profissão, como a pessoa acaba se tornando, a pessoa física acaba se tornando uma empresa. Sim. Né? Porque ela sabe usufruir muito bem disso. Tanto é que tem muitos aí ficando milionários exatamente por causa disso. Saber usufruir da imagem dela, né? Saber trabalhar disso. Até a nossa Gabi, que teve aqui no último episódio, ela comentou muito isso quando ela teve em Stanford fazendo um intercâmbio lá. Né, que na hora que ela veio para cá, ela perguntou para o professor, né, o que você vê de diferente que vai ter no mercado, e o professor falou para ela, você vai ter que se virar blogueiro, entendeu? O futuro é você ser blogueiro. Se você não for blogueiro, você não vai se sobressair profissionalmente, entendeu? Então, por mais que as pessoas hoje não gostem, claro que você não tem que mostrar sua vida pessoal, mas postar um pouco da vida profissional, aparecer hoje na rede social vamos se dizer assim, é o futuro. Porque senão você vai ser uma pessoa inexistente. É isso aí. E, Renato, por que isso acontece? Porque é o seguinte, as pessoas compram de pessoas. Sim. Né? Então, uma empresa é o quê? É um conjunto de pessoas. Né? Exatamente. Então, você ter credibilidade, de certa forma, você acaba tendo que aparecer um pouco nas redes sociais para saber fazer isso, né? Existem técnicas que a gente utiliza para aquelas pessoas que não gostam ou queiram aparecer. Existem técnicas para isso, né? Mas as técnicas que mais trazem resultado são aquelas que são pessoas, né, aparecendo e vendendo para pessoas. Sim. Né? Então, isso sim, né? São estratégias que trazem resultados, sabe? Beleza. Nas últimas aulas da OMB na FGV, uma professora de 10 palavras fala 8 era alma. Qual que é a alma do teu negócio? Qual que é o teu diferencial? Eu vejo que até hoje no digital você tem que ter um diferencial, né? Você tem que ter ali, você tem um custo de atenção, você tem um custo já para atrair o cliente, colocar ele na tua frente, mas ele também tem que trazer um diferencial para converter aquele cliente. É isso aí, James. Eu digo o seguinte, Adriano, qual que é o diferencial, né? O meu diferencial, né? É a questão da humanização, né? E assim, até você fala assim, poxa, uma pessoa com 28 anos de tecnologia, né? Vem lá do DOS, né? Dos primordiais dos tempos. E falar isso, né? E é isso, né? Então, assim, por quê? Porque atrás de um telefone, atrás de um computador, é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem seus problemas, tem as suas virtudes, né? Então, o meu diferencial é exatamente isso, né? É fazer com que a tecnologia, né, traga de uma forma humana, né, o atendimento à demanda. É aquele negócio, o homem não vai deixar de ser homem, né? Tem sentimentos, tem raciocínio, tem seus defeitos, mas a tecnologia, querendo ou não, cada vez mais vai fazer parte do mundo, né? A gente saber lidar com isso, saber mexer com isso é fundamental. Então, assim, coisas do tipo, né? Então, eu já vendo, a pessoa vira para mim e fala assim, não, eu vendo no digital, eu estou lá no Mercado Livre. Né? Então, assim, não, de fato, ela está no Mercado Livre. Só que ela não sabe que ela paga quase 30% de custo por estar ali. Né? Não, mas aí, assim, não, mas eu não coloquei nenhum dinheiro para poder pagar o Mercado Livre. Né? Só que acontece na venda. Então, um produto que dela... Logo que você vende, eles morrem 30%. Mais imposto. Eu tô falando assim, os marketplaces, né? O Mercado Livre, porque o Mercado Livre é um marketplace com o maior, vamos dizer assim, maior conhecimento da população, né? Então, isso... Ainda tem a parte do imposto. Aí se ele colocar, às vezes, o lucro não é tão grande igual ele acha que é. Exatamente. Então, assim, ao invés de ir para o marketplace, né? Então, ter a sua loja própria. Sim. Isso vai trazer um resultado financeiro muito melhor do que estar presente. Por mais que às vezes a curto prazo, né? Sim. O resultado não vem de imediato, né? Mas a longo prazo. Isso, exatamente. Entendeu? Né? Então isso... Você está vendendo sua loja, sua logo, né? Sua logomarca, sua empresa, né? Isso. A gente tem que pensar o seguinte, que os marketplaces, eles são como os shopping centers, né? Então as pessoas que estão ali dentro,
elas não estão ali para comprar seu produto. Sim. Elas podem comprar, né? Assim como elas podem ir para a praça de alimentação, elas podem ir para o cinema. E até mesmo ali dentro ele tem mais concorrentes seus que estão ali dentro, você não é o único. Exatamente. A gente fez um posicionamento de marca, Às né? vezes você não faz gestão posicionamento. de reputação de marca. Exatamente. Agora, se você tem a sua loja própria, né, na maior avenida do mundo, né, então assim, estar no marketplace, né, como um shopping center, pode fazer parte da estratégia de divulgação. Sim. Né? Pode, né? Então, assim como a gente utiliza sempre, né, no mínimo 9 canais de conexão, né, para poder fazer a divulgação. Né? Então, quando eu falo 9 canais, então, fazer tráfego com Instagram, tráfego com YouTube, né? Então, Google. está no Google, né? Então, a gente... e-mail marketing, Google Meu Negócio, né? Então, são canais que é necessário estar presente, né? O Google ainda é muito importante, né? É muito importante, mas e uma outra coisa também que é muito importante e que as pessoas não valorizam, e-mail. O e-mail tem uma força de venda que é impressionante. Então, a gente deixou o e-mail marketing de lado achando que não tem força, mas ainda tem muita força. Exatamente. Né? Da mesma maneira que, os meses que mais vendem, né? Então, sim, no e-commerce, né? No mundo digital, no e-commerce, né? Os melhores meses do ano são janeiro, fevereiro, março e abril. Então, de novo, você empresário, né? Que tira férias em janeiro, fevereiro, março e abril, cancela. É a partir de maio, né? Então a gente vê que, por exemplo, em fevereiro, né, no alto do carnaval ali em fevereiro, março, o pico de vendas chega a 74%. E todo mundo acredita que é na Black Friday. A Black Friday são 24%. Então olha o tamanho da distância. Que é a ilusão que é gerada, né? Às vezes pela propaganda, né? Exatamente. Todo mundo acha que às vezes, por exemplo, seria um dia dos namorados, dia dos pais e das mães, uma Black Friday, mas não. É exatamente um período que, teoricamente, principalmente o mercado offline, né? Uhum. Tá em baixa, no offline... no online, no né? online. Isso. Tá bombando. Então, para aquela frase... E até se dizendo que você deve ter esses dados, não deve oscilar tanto, né? No online, oscilar tanto de um mês para o outro, né? Deve normalmente ter um padrão. Tem um padrão, ele vem com uma alta, né? Nesses 4 primeiros meses. Às vezes dá uma alta, uma osciladinha, mas não deve ser tão brusca, às vezes, igual tem, às vezes, no offline. No online, ele em março está com 74%, ele cai para 40%, pra perto de 50%, tá? E depois, o restante do ano, ele vem ali entre 15%, 20%, sabe? Com pequenas oscilações, vamos dizer assim, em Black Friday e Natal, tá? Mas mas ele fica sempre muito... Uma linha reta. Uma linha mais ou menos reta, sabe? Então, aquela frase, né? Que o Brasil começa o ano depois do carnaval, no digital... Já acabou. Já ficou para trás há muito tempo. No digital já ficou para trás, no dia 1º de janeiro. Carnaval não faz nem diferença. Não existe carnaval no digital. Isso mostra, novamente, a diferença de ter um profissional que tem informação, que informação é poder, e criar uma estratégia para esses meses ainda vender mais ainda. É isso aí. Show de bola. Quer passar mais alguma dica aí, pessoal de casa? A dica agora é o seguinte, né? Quer fazer gestão de tráfego, quer levar o seu negócio para o mundo digital, né? Só procurar o James. E promover vendas através do tráfego pago. Nós vamos colocar na descrição todos os seus dados, né? Para quem quiser de casa, né? Tá querendo a prestação de serviço do James, nós vamos deixar aí o Instagram dele, o site dele, todas as informações na descrição do episódio. É isso aí. Eu tenho o maior prazer, tá? De receber sua mensagem. E é isso aí. James, brigadão pela aula. Adrianão. Obrigado, Renato. Obrigadão James. aí. Obrigado a vocês. Antes de fechar, te entregar um pingente da Romanel maravilhoso. Obrigado. Nosso patrocinador. E também um pão de queijo do tio Delcio. Rapaz, então... O nosso patrocinador aí, o melhor pão de queijo aí
Amanhã do Brasil aí. Então amanhã o café já tá garantido. Gente, brigadão pessoal de casa aí, nossos ouvintes, nossos espectadores. Tenho certeza aí que o episódio foi de muita valia, muito conhecimento aí pra vocês. Até a próxima. Obrigado. Tchau.